Estratégia revolucionária. Evangelização das crianças. É urgente ganhar as crianças ao redor da Igreja para Cristo. Há uma falta de visão desta necessidade da evangelização de crianças. Recentemente, uma pesquisa também realizada no site da PEC tinha a seguinte pergunta: na sua opinião, qual é a porcentagem de crianças da sua cidade que participa de alguma atividade promovida por uma igreja evangélica? E havia ali 4 possibilidades de resposta: de 0 a 25%, de 25% a 50%, de 50% a 75%, e de 75% a 100%. E o final da pesquisa, sabe qual foi o resultado? Mais da metade, 52%, responderam que o percentual de crianças alcançadas pela igreja na cidade estava entre 0% a 25%. Veja bem, 31% afirmaram que havia ali um alcance que chegava de 25% a 50% das crianças da cidade. 12 disseram que este alcance fica de 50% a 75%. E apenas 2% achavam que 75% a 100% das crianças da cidade são alcançadas pela igreja. Mas só de você somar os dois últimos resultados, 52 mais 31, você tem praticamente 83% com esta opinião de que a grande maioria das crianças não estão sendo alcançadas pela igreja. É claro que as respostas representaram simplesmente a opinião de algumas pessoas, não são um censo oficial. Chegaram de diferentes lugares, não representam a totalidade do nosso país. No entanto, sem dúvida nenhuma, esses números refletem uma realidade. É bem pequeno o esforço das igrejas evangélicas para alcançar as crianças da sua cidade, da sua vizinhança. E aí entra o desafio para esse ano 2022, fazer uma estratégia revolucionária, ganhar as crianças para Cristo. Ao tentar descobrir as causas dessa indiferença quanto ao alcance das crianças, afirmamos que uma das principais razões é a falta da percepção que as crianças necessitam de evangelização. Dentro das palavras de Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus, há uma compreensão generalizada e equivocada de que as crianças já estão salvas e não precisam, portanto, ser evangelizadas. É muito interessante observar que na ocasião em que o Senhor Jesus disse aquelas palavras, ele estava indignado com os seus discípulos, cuja atitude era de impedir que as crianças viessem a ele. E é exatamente com base nessas palavras de Jesus que reside esta compreensão errada que ainda hoje impede que as crianças sejam evangelizadas. A nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, apresenta o texto assim: algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Marcos 10, 13 a 16. Veja bem, Jesus não está dizendo que o reino de Deus é das crianças, e sim daqueles que são como as crianças, ou daqueles que recebem o reino de Deus como uma criança. Ela precisa receber o reino de Deus, e o adulto, ao fazer o mesmo, deve fazer como uma criança. A criança recebe, o adulto tem que receber como uma criança. O fato que não recebe a devida atenção é que as crianças são mais receptivas ao evangelho do que os adultos. Há uma cegueira generalizada para essa realidade. A criança é humilde, não está enredada por pecados graves e pela sedução do mundo. Quanto mais uma pessoa avança na sua idade, mais dificuldade terá para confiar somente em Cristo e ser salva. As estatísticas apontam que cada 100 crentes nascidos de novo pela fé em Cristo, apenas 4 a 6% creram em Cristo após os 30 anos, e 10 a 15 creram na faixa etária de 15 a 30 anos.
mas mais de 80% creram antes dos 15 anos de idade. Então, a estratégia revolucionária, olhe para as crianças do bairro. Quando será que os crentes das igrejas que ainda não acordaram para este fato olharão para as crianças ao seu redor e investirão numa estratégia para alcançá-las? Quando ouvirão o apelo do Senhor? Deixem que as crianças venham a mim. Quando será vista a ação evangelizadora em direção às crianças, aquela atitude de receber, de abraçar e de abençoar as crianças? Olhe bem para a quantidade de crianças ao seu redor e responda: que porcentagem dessas crianças pode ser alvo do esforço missionário seu e da sua igreja? Que estratégia seria melhor utilizada? Como despertar os crentes para esta preciosa tarefa? Como dar a devida orientação e capacitação para o evangelismo das crianças? Estratégia revolucionária, sinal verde para a evangelização das crianças. Essas perguntas que eu acabei de fazer exigem ação. E há tanto que se pode fazer para alcançar o maior número possível de crianças. Olha quantas coisas você pode fazer durante este ano. EBFs, clubes bíblicos nos lares, campanhas evangelísticas, o projeto Bola que Fala, com o programa Time de Deus, turmas da Bíblia, com o programa de investigadores da Bíblia, aulas semanais em creches e escolas. Enfim, há tanto que pode ser feito. É uma estratégia frutífera treinar as próprias crianças já salvas da própria igreja para que elas mesmas ganhem os seus amiguinhos para Cristo. É um programa chamado Crianças em Ação. Jorge Barna escreveu num dos seus livros: uma criança conduzir o seu coleguinha aos pés de Jesus para uma experiência transformadora é um dos meios mais eficientes e produtivos de evangelismo no país. Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Está na hora de fazer o mesmo, para que numa próxima pesquisa possamos nos alegrar e constatar que pelo menos mais de 50% das crianças da nossa vizinhança, da nossa cidade, são abraçadas e abençoadas por Jesus através das igrejas evangélicas. Estratégia revolucionária. Use a APEC como sua parceira. A APEC mais próxima de você e da sua igreja está pronta para cooperar na formação de uma estratégia revolucionária para o alcance das crianças do seu bairro e da sua cidade. E a visão da APEC é exatamente esta: cooperar com a igreja para que as crianças sejam evangelizadas, sejam discipuladas, sejam integradas à igreja, o corpo de Cristo. A missão da APEC inclui capacitar pessoas para o trabalho da evangelização e discipulado das crianças que não estão vindo à igreja. E por meio das crianças, alcançar também os próprios pais. Desenvolver ministérios especiais para o alcance das crianças e produzir material didático ilustrado bíblico e evangelístico com conteúdo e criatividade que possa ser usada na obra missionária com as crianças. Que breve uma nova pesquisa seja feita e que este quadro seja realmente transformado. E nós possamos, quem sabe, um dia chegar a alcançar 100% das crianças da vizinhança da nossa igreja com a palavra de Deus e a mensagem do Evangelho. Tudo isto unicamente para a glória de Deus. Lembre-se desta frase de Samuel Liberty, foi pastor lá em Buenos Aires, já está na presença do Senhor. As crianças são as mensagens viventes que mandaremos para uma época futura na qual não estaremos. Uma estratégia revolucionária, evangelização das crianças. Senhor, esta é a hora, as crianças alcancemos para Jesus.